Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Vamos gravar esse vídeo pela segunda vez. A primeira vez parece que ficou assim. Bem, eu vou mostrar como é que a gente pode obter energia livre de mistura de uma solução ideal por um caminho um pouquinho mais sofisticado do que a gente já fez. Primeiro eu vou falar do ponto de vista microscópico versus macroscópico, o que significa termodinâmica estatística. Ninguém precisa se assustar, não vai ser necessário matemática. Eu vou mostrar da maneira mais simples possível. Ninguém vai precisar saber probabilidade, o que é um canônico, microcanônico, nada disso. Nós vamos já partir de um resultado da termodinâmica estatística e mostrar como é que desse resultado a gente chega, só para mostrar como a termodinâmica estatística funciona. Então, vou falar de níveis de energia e estados quânticos, por favor, ninguém precisa saber mecânica quântica, novamente. Função de partição é energia livre, não se assustem com o nome função de partição, é só uma função. Cálculo da função de partição, esse é o problema. Nós não vamos calcular, vamos mostrar já o resultado final, e aí sim nós vamos aplicar esse método para obter a solução ideal, mostrar como a termodinâmica estatística funciona. E vamos aproveitar que já que a gente está aqui, falar um pouquinho de entropia e probabilidade, que é um conceito muito importante e que só pode ser acessado via termodinâmica estatística. Também vamos fazer da maneira bem simples. E termodinâmica estatística e modelos de solução, vamos dar mostrar como é que isso funciona, né? Esse slide já apareceu antes, só que sem o texto. O que a gente estuda aqui, principalmente termodinâmica clássica, mas temos também a possibilidade de estudar a termodinâmica estatística. Termodinâmica clássica, ela vê um copo d'água macroscopicamente. A termodinâmica estatística, ela acopla uma espécie de microscópio nos olhos da gente, então, em vez de a gente ver a água contínua, nós vemos as moléculas da água agitadas individuais. Então, a termodinâmica, como a gente estuda, deriva as relações que conectam as propriedades dos sistemas macroscópicos, que seria mais de 10 a 20 moléculas, em equilíbrio, tá certo? E a termodinâmica estatística proporciona essa interpretação ou teoria molecular das propriedades de equilíbrio dos sistemas macroscópicos. Quer dizer, a termodinâmica estatística estuda isso para explicar isso. Por que ela é estatística? Porque quando a gente estuda isso, nós vamos obter médias desse comportamento aqui. E essas médias desses comportamentos vão ser exatamente as propriedades que a gente mede macroscopicamente. Tá certo? Quem está interessado em livros, nós temos o Lupes, que não é um livro de termodinâmica estatística. Nós vamos ver mais adiante uma interpretação que ele dá que é interessante. Esse livro, que é um livro de termodinâmica estatística, é um livro que um pouquinho pesado pode ser para o engenheiro metalúrgico clássico, que normalmente não vê termodinâmica estatística, no máximo vê um capítulo. E esse livro é muito interessante, nunca consegui dar um curso por ele. Ele é um livro que introduz termodinâmica estatística junto com termodinâmica macroscópica. É bastante interessante essa abordagem. Infelizmente, se vê que o livro não teve uma segunda edição, porque é difícil um público para esse livro, eu acho. Para começar, todo mundo sabe que cada partícula, vamos dizer assim, está num estado quântico. Então, por exemplo, vamos pensar em spin do elétron. Tem um spin para cima, um spin para baixo. São dois estados quânticos diferentes, mas que têm o mesmo nível de energia, certo? Então, nós temos níveis de energia. Cada nível de energia pode ter mais de um estado diferente, tá certo? Quando o nível de energia tem mais de um estado, ele é chamado degenerado, que não é uma palavra muito bonita em português, mas em inglês degeneracy não tem nenhuma conotação como tem em português.
Então, os átomos e as moléculas elas se distribuem pelos estados quânticos e podem ser agrupados em níveis de energia. Veja, eu não estou pressupondo conhecimento absolutamente nenhum aqui, eu só estou dizendo que isso acontece, é uma coisa perfeitamente intuitiva. E a média de todos esses estados, quer dizer, do número de partículas e dos correspondentes estados de energia de cada partícula, essa média eu chamo de macroestado. E essa média, então, de tudo que está acontecendo aqui é exatamente o que a gente observa macroscopicamente. Aqui nós temos alguns resultados de termodinâmica e estatística, não é para ninguém se assustar, só são resultados, não vou deduzir nada disso. Isso daqui, PJ, é a probabilidade do sistema ter energia EJ. Quer dizer, porque como o sistema é constituído de partículas, essas partículas estão em movimento, há flutuações, quer dizer, há pequenas flutuações em torno do nível de energia que eu meço. Em geral, essas flutuações provavelmente vão ser rápidas, eu não vou conseguir detectar essas flutuações macroscopicamente, ou são pequenas, enfim. Mas há uma probabilidade J de eu estar num nível de energia EJ, que é diferente do nível de energia médio macroscópico. E essa probabilidade é dada por essa exponencial do nível de energia. Vamos supor uma condição em que o número de partículas e volume seja constante e dividido por kT sobre uma função Q, número constante de partículas, volume constante, temperatura constante. Essa função é chamada função de partição, que é o somatório de todos esses exponenciais de níveis de energia. Veja, não tem nenhum mistério aqui, isso é uma função, tá certo? É a chamada função de partição, é somatório de tudo isso. Ela é função de N, V e T, tá certo? Porque os níveis de energia são somados pelo índice J, então eles são eliminados pelo somatório. Tá? Por que isso? De onde vem? Isso é outra história. Não vamos, nesse vídeo nós não vamos ver, talvez no vídeo futuro. Bem, a grande jogada é que a função de Helmholtz ela é igual a menos kT ln da função de partição. Outra mágica que eu não vou explicar, tá certo? Mais um outro pulo do gato, esse devido ao Lupes, que para a matéria condensada, a energia de Gibbs é basicamente igual à energia de Helmholtz, porque o termo PV é pequeno. Nós já vimos essa aproximação em outras circunstâncias, na verdade. Então, o Lupes, no livro do Lupes, ele faz essa sacada. Então, nós podemos escrever que a energia de Gibbs é aproximadamente igual, uma boa aproximação, só para matéria condensada. Isso não vale para gases. Eu não posso obter o gás ideal a partir disso aqui, tá certo? Mas eu posso aplicar isso para a matéria condensada, por exemplo, uma solução ideal no líquido ou no sólido. Então, a questão é calcular a função de partição. Essa função de partição, para quem gosta de falar uns nomes assim complicados e impressionar os outros, é chamada de função de partição canônica. O sistema que a gente estuda com N, V e T é chamado sistema canônico, do ponto de vista de termodinâmica e estatística. Tá? Vamos calcular agora a energia de Gibbs, a solução ideal, usando a função de partição canônica, que é, veja, eu não estou calculando, eu estou dizendo, segundo o Lupes, eu estou acreditando nele, que a função de partição canônica para um gás e para uma solução ideal é N fatorial, N é o número de átomos total, Na é o número de átomos de A, Nb é o número de átomos de B. E o nível de energia é A mais EB, kT. Tá certo? Essa é a função de partição canônica. Então, como ela é parecida com aproximadamente igual a de Helmholtz, energia de Gibbs, aqui eu botei um K para destacar que aqui é por átomo, eu posso tirar o logaritmo e nós temos em Joule por átomo. Ora, a energia de mistura vai ser G menos G0. G0, no caso, vai ser o nível de energia básico. É a energia de N moles de A, é B, energia de N moles de B. Então, eu estou
Como a entropia, nesse caso de um elemento puro, a gente pode imaginar que ela seja pequena, porque é um cristal, né? Então, a gente diz que isso daqui funciona como estado padrão. Então, nós temos GM. Veja, eu posso estar simplificando um pouco, mas a ideia é essa. Veja que dá exatamente, se eu vier daqui, como é que eu venho daqui para cá? Eu uso uma coisa chamada aproximação de Stirling, que vocês talvez já tenham ouvido falar, podem encontrar em livros. Faço as minhas contas e chego aqui. Quem não acredita pode fazer as contas, mas chega aqui mesmo, tá certo? E isso é o que a gente conhece como eu já botei o R aqui em Joule por mol, a energia livre de mistura da solução ideal, calculada através de termodinâmica estatística. Na verdade, não calculei nada, eu só mostrei, né? Mas essa passagem aqui vocês podem fazer, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só usar Stirling. E Na e Nb é a fração molar de A e B. Para ser sincero, eu ia terminar esse vídeo no slide anterior, mas eu não pude resistir a apresentar uma mostração, né, da relação entre entropia e probabilidade. Veja, a entropia de mistura é menos dgm dt, essa fórmula é bem conhecida, e eu tenho isso aqui da solução ideal. E para o caso da probabilidade, nós vimos que essa função já introduzimos antes, a probabilidade de ter energia J. Então, a entropia de mistura é menos somatória de PJ ln de PJ. Tá certo? Então, numa solução ideal de dois componentes, nós temos duas probabilidades. PA, a probabilidade de eu encontrar um átomo A, e PB, a probabilidade de eu encontrar um átomo B, ou átomo ou molécula. A probabilidade de encontrar um átomo de A, PA, é simplesmente a fração molar de A. Então, eu posso escrever que RPA ln de PA mais PB ln de PB é equivalente exatamente à expressão da entropia ideal. Então, isso é para mostrar que entropia e probabilidade estão ligadas. É claro, existem outras maneiras, usando microcanônico, etc., mas eu não, acho que isso daqui é razoável para mostrar essa ligação. Pode não ser muito rigoroso, viu? Mas é razoável. O que é interessante é dizer que isso eu não estou mostrando aqui, eu só estou dizendo, maior ordem implica menor entropia. Então, por exemplo, um cristal tem, em princípio, menor entropia do que o líquido, porque o cristal é mais ordenado do que o líquido. É um exemplo que eu gosto de dar em sala de aula. Ninguém precisa ensinar uma criança a fazer bagunça, né? Então ela começa a brincar no quarto dela e o quarto já está numa desordem tremenda, que você precisa dar uma bronca para ela diminuir a entropia do quarto e botar os brinquedos no lugar. Normalmente quem faz são os pais mesmo, mas de qualquer maneira, maior ordem significa menor entropia e menor ordem significa maior entropia. Veja só, por exemplo, no caso do gás ideal. Eu tenho dois gases puros separados por uma membrana. Um estado extremamente ordenado, certo? Então ele tem uma entropia baixa. Eu quero aumentar a entropia. Como é que eu faço? Eu tiro a membrana, eles se misturam. É um estado muito mais desordenado do que os dois separados. Isso significa maior entropia, que é dado por esse termo aqui em cima. Tá certo? Bom, então, termodinâmica estatística e modelo de solução sólido e líquida. Então, eu tenho aqui um procedimento para a gente usar a termodinâmica estatística para calcular os modelos de solução. Por exemplo, primeiro, eu obtenho a função de partição da solução. Segundo, eu obtenho o Gibbs ou Helmholtz da solução e depois eu obtenho as demais propriedades da solução. Se fosse fácil calcular a função de partição, infelizmente, calcular função de partição nem sempre é muito trivial, mas quem é um termodinâmico estatístico da pesada calcula qualquer coisa, então vamos lá, né? Mas isso é muito importante a gente conhecer isso daqui. E olha, francamente, termodinâmica estatística é uma coisa fascinante. Quem tiver
tempo para olhar, eu recomendo fortemente. Finalmente terminamos esse aqui. Eu só queria dizer que muitos livros têm capítulos sobre termodinâmica e estatística, bons capítulos até, mas os livros, na minha opinião, têm uma dificuldade para o estudante, que é, eles tentam introduzir os sistemas canônicos, falar de probabilidade, das moedas, das caixinhas, e no fim das contas, quando a pessoa chega na função de partição, ela já está meio tonta com aquela calculeira toda. E perde um pouco de vista vamos dizer, o principal, eu acho, da termodinâmica e estatística, que é calcular a função de partição, né? Eu talvez faça um vídeo falando como a gente chega na função de partição no caso do sistema canônico. Vamos ver. Eu sou só um humilde metalúrgico, mas pode ser que eu consiga fazer um vídeo que não esteja muito errado sobre isso, né? Porque realmente andei estudando. Então, obrigado quem conseguiu chegar até aqui. Quem puder, por favor, dê um like ou se inscreva no canal, ou peça aos amigos para se inscreverem no canal, que isso ajuda a gente na avaliação aqui do projeto.